Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13:4. Digo, porém, amados, que estas experiências são fiéis e verdadeiras. Aqui está uma das maiores provas de pessoas que tiveram experiências em arrebatamentos e viram que os homens estão perdendo o céu, e posteriormente passaram a eternidade no inferno. Por mais que seja prazeroso o pecado, ele trará consequências eternas. Os adúlteros e aqueles que cometem qualquer tipo de pecados não ficaram impunes, pois a corrupção tem se alastrado de uma maneira assustadora e esmagadora. E de todos os pecados aqui eu quero destacar alguns que têm sido uma pedra de tropeço para os homens cristãos. Uma pessoa me contou que certa feita ela teve um sonho, em que via sua mão, cheia de bichos, e grandes lavas saía da sua mão. Depois ela teve discernimento, que era a mão que ela mais usava para se masturbar. Jesus disse: eu porém vos digo que aquele que intentar, para uma mulher desejando ter relação com ela, em seu coração já cometeu adultério. Mateus 5:28. Uma nova pesquisa encomendada pela instituição cristã Provem Ministries revelou que 77% dos homens cristãos entre as idades de 18 e 30 anos têm consumido pornografia, pelo menos mensalmente. O estudo foi realizado pelo Barna Group e entrevistou 388 homens cristãos que tiveram seus nomes mantidos em sigilo. De acordo com o estudo, 36% dos homens consomem pornografia diariamente e outros 32% admitem que são viciados em pornografia. Para os cristãos de meia idade, a pesquisa descobriu que 77% acessa materiais pornográficos no trabalho e 64% estão vendo pornografia, pelo menos mensalmente. Já com relação aos homens casados, a pesquisa também revelou que 55% consumiu pornografia mensalmente e 35% dos homens casados já tiveram um caso sexual extraconjugal. Estas estatísticas confirmam o que já sabemos. Definitivamente há um problema com pornografia e assuntos nesta área entre os homens cristãos e que eles estão morrendo desesperados para que a igreja os ajude com soluções para combater este mal, disse Joel Esch, que patrocinou a pesquisa e é o fundador da Provem Ministries. Ele ainda acrescentou: o objetivo da pesquisa não era simplesmente apontar dedos, acusar ou julgar, mas sim obter uma melhor compreensão sobre o alcance do problema à luz do pronto acesso à pornografia na era da internet. Fomos em uma repartição no inferno, o vale dos pastores, bispos e apóstolos. O anjo me mostrou um homem, e ele sofria grande tortura. Os demônios enfiavam uma grande espada em seus olhos. Ele não tinha mais olhos, apenas buracos em lugar de seus olhos. O anjo disse: lembra desse homem? Eu olhei bem e disse: esse homem é o pastor presidente do ministério do meu pai. Ele é o pastor Mark. Ele ungiu meu pai como pastor e deu uma liderança de igreja para ele apacentar. Todos nós pensávamos que ele estava no céu. O que ele fez de errado? Esse homem é um homem de Deus. O anjo disse: ele cometeu adultério para com a esposa. Ele assistia a filmes pornográficos, ficava pensando nas mulheres e se masturbava. Ele cometeu adultério virtual. Eu disse ao anjo: mas ele não cometeu o ato. O anjo disse: ele não cometeu por não ter tido oportunidade. Ele preferia essas meretrizes ao invés de sua esposa. Ele tinha grandes desejos por essas classes de mulheres e nunca procurou se libertar. O anjo me mostrou um bispo queimando no inferno. Eu disse: o que ele fez? O anjo me respondeu: ele traía sua esposa nas redes sociais. Ele começou a trocar palavras ilícitas com as mulheres que estavam com maldade em seu coração. Ele estava planejando marcar uma viagem para conhecer essas mulheres e ter relações com elas. Nem deu tempo desse pecado se consumar. A morte ceifou ele, e todos pensavam que ele vivia uma vida santa e que estava no céu. Ninguém sabia que ele estava com planos de adultério. Diga para a igreja que se maquinarem pecados de adultério em seus corações, mesmo que não se realizem, se morrerem virão para esse lugar. O Senhor Deus sonda os pensamentos e corações, não há pecados encobertos diante de seus olhos. Ele contempla as quatro partes do mundo. O anjo me mostrou 2 pastores dentro de um buraco no chão. O fogo queimava aqueles pastores. Eles brigavam querendo sair dali. Um queria subir em cima do outro para subir até a borda daquele buraco e sair dali, mas não havia sucesso para nenhum dos 2 saírem. O anjo me disse:
Eles estão aqui por viverem guerreando entre si, por causa dos dízimos e as ofertas das almas. Eles competiam. Um queria tirar as almas um do outro, e trazer para si. Fomos na repartição onde havia muitas crianças. Perguntei o que essas crianças haviam feito. O anjo me disse: seus corações são malignos, tinham pensamentos adúlteros, são crianças rebeldes que não obedecem aos pais e nem a Deus. Os filmes, desenhos e pornografia de outros meios de comunicação têm contaminado essas crianças, fazendo-as amadurecerem rápidas. Elas serão julgadas como adultas pela sua maturidade, pela maldade. Vão ser julgadas segundo a palavra. Elas tinham consciência de seus atos, sabiam diferenciar o certo do errado, e mesmo assim amaram viver na maldade. Suas naturezas eram tão malignas, até mesmo pior do que pessoas adultas. A criança tem que ser ensinada para o bem, e aceitar a Jesus. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Idolatravam os seus corpos, os fisiculturistas. Eles sofriam grandes torturas musculares, o corpo para eles era tudo, viviam escravos de seus corpos. Fomos na repartição onde vi homens e mulheres praticantes de artes marciais no inferno. O anjo me disse que essas práticas de lutas têm envolvimento com magias, mantras, meditações, filosofias espirituais e violência. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Lucas 6:29. Eu fui em uma repartição, onde vi donos de emissoras. Olhei para um homem que era o dono de uma emissora de televisão. Ele estava ardendo em chamas. Eu disse: por que esse homem está aqui? O anjo me disse: por ele desencaminhar a humanidade à perdição com filmes, seriados, desenhos e comerciais diabólicos. Esse homem, para ter grande audiência, sacrificou pessoas, ofereceu várias ofertas para Satanás. Diga para a igreja, avise para os pastores não fazerem programações na televisão. Todas as ofertas e dízimos do povo vão para as mãos desses donos de emissoras para eles fazerem sacrifícios e rituais para ganhar mais audiência. Todo o dinheiro consagrado a Deus está indo para as mãos erradas. Esse dinheiro que a igreja dá com fé está sendo consagrado aos demônios nos altares satânicos, e a culpa são dos pastores que insistem em pagar programação nesses canais satânicos, entregando o dinheiro da casa do Senhor em mãos de satanistas para eles oferecerem aos demônios. Eu disse ao anjo: mas a televisão serve para pregar a palavra de Deus. É um meio de comunicação que alcança uma nação inteira. O anjo me mostrou em uma tela. Observei um pastor de uma igreja grande conversando com um dono de uma emissora. Aquele pastor pegava todo o dinheiro arrecadado dos fiéis e dava para aquele dono de emissora para fazer a sua programação. Eram milhões de dólares, e fechava contrato com aquele dono de emissora. Ao receber aquele dinheiro, o dono daquela emissora tirava as ofertas e os dízimos oferecendo ao diabo, e ainda pagava as pessoas para sequestrar crianças para serem oferecidas em rituais, e contratavam atores para gravarem novelas e seriados para a destruição da humanidade. Aquilo me chocou. Todo o dinheiro das igrejas estava sendo investido em televisão para a sua própria condenação e destruição de seus filhos. Todo aquele dinheiro oferecido com fé e consagrado a Deus tinha destino errado, e era consagrado aos demônios. Vi também esse pastor assinar uma cláusula que dizia que era proibido pregar contra a religião satanista. Não podia falar contra filmes, desenhos, seriados, novelas, religiões, homossexualismo, feitiçaria e outros assuntos que vai contra o sistema mundial. Tudo isso para não afastar as pessoas e não derrubar a audiência. Esse pastor tinha que pregar somente bênçãos para não afetar a emissora. O anjo me disse: está vendo, os pastores não podem pregar a verdade e denunciar o pecado. O documento que os pastores assinam é uma estratégia diabólica. Só podem falar aquilo que eles querem. E muitos ainda fazem esse acordo e pagam caro por essas programações. Eles não podem falar contra as abominações que a televisão ensina e nem pregar contra as suas mentiras. Todos aqueles que fazem programas de televisão estão fazendo aliança com Satanás, investindo todo o dinheiro para espalhar a mentira. Os verdadeiros servos de Deus são separados do poder da Babilônia, a grande prostituta que contamina o mundo através da televisão.
Diga para os líderes não financiar as emissoras satânicas. Diga para eles denunciarem as emissoras que multiplicam as iniquidades para que não sejam participantes do inferno igual a eles. E os pastores que haviam compactuados com as mentiras da televisão, que financiaram os donos de TVs satanistas, cada um estava preso dentro de um buraco de chamas, e o fogo havia derretido seus corpos deixando só o esqueleto. Perguntei ao anjo o que significava aquilo. Ele me respondeu: as formas esqueléticas desses pastores significa que eles estavam mortos espiritualmente, se deixaram cegar pela ambição do crescimento ministerial. Não tinham o Espírito Santo para os despertar e ressuscitar suas vidas espirituais dos vales secos de iniquidade. Atacar vários cristãos com feitiços de morte. Tive êxito. Matei muitos evangélicos com enfermidades terríveis. Os demônios diziam: ataque esses, eles não estão revestidos das armaduras do seu Deus. Eu obedeci a essas ordens e obtive muito sucesso. Alguns eu não conseguia matar e ficavam doentes, e logo esses se recuperavam. Os demônios passavam todas as informações dos cristãos. Eles diziam: ataque esse cristão. Eu fazia feitiçaria, e multidões de bolinhas negras parecendo tiros de armas acertavam os crentes. Enfermidades malignas contaminavam seus corpos. Esse era o preço que muitos cristãos pagavam por desafiarem os poderes das trevas sem viverem uma vida santa. Se você não renunciou ao mundo e deseja fazer missões na África, não vá. Pode ser alvo de ataque dos demônios. Alguns eu não conseguia matar e nem deixá-los doentes. Estavam intactos e nada acontecia com eles. Eu enxergava o selo do Espírito Santo neles, uma bola de fogo em suas vidas. Pedi para os demônios revelarem o segredo desses homens. O espírito maligno abriu os meus olhos. Eu via crentes com armaduras brancas, com couraças, escudos, capacetes e proteção peitoral. Pareciam cavaleiros de guerra. Suas armaduras reluziam. O espírito maligno disse que esses crentes estavam protegidos com armaduras celestiais, e que era impossível os feitiços entrarem por causa da proteção. Na visão, mais da metade dos cristãos estavam vestidos com armaduras incompletas, faltando capacete. Outros estavam sem o peitoral, e alguns sem a couraça e o escudo. Os que estavam faltando partes da armadura eram atingidos pelas magias na parte do corpo que não tinha armadura. Os que não tinham armaduras estavam nus, desprotegidos das armaduras celestiais. Muitos estavam morrendo. Toda vez que eu queria matar um crente, olhava primeiro para ver se ele tinha armadura. Os que estavam vestidos com as armaduras de Deus, os meus ataques não tinham sucesso. Aquele príncipe das trevas me transportou para a minha cidade. Ele derramou um óleo sobre a minha cabeça. Estava ungido pela unção das trevas. Senti uma força tomar o meu corpo. Recebi uma cobertura maligna e vi um manto infernal cobrindo o meu corpo. Aquele óleo me deu uma cobertura para eu entrar no inferno vivo. Ninguém entra no inferno com o corpo de carne por ser um lugar espiritual. Se não fosse aquele óleo que o principado derramou sobre mim para eu entrar, eu não conseguiria. Também eu creio que foi permissão de Deus me deixando entrar naquele lugar. Eu e o principado caminhamos em um caminho que descia, e quanto mais a gente andava, mais a estrada ficava mais larga. Chegamos perto de um portão que se abriu sozinho, e quando entramos, o portão se fechou. O lugar era escuro e iluminado com um fogo meio vermelho. As almas estavam presas ali e não paravam de gritar. Todas as pessoas ali não tinham um corpo de carne. Eram espíritos. O único de carne era eu. Eu estava envolvido com um revestimento maligno que protegia o meu corpo para não me derreter com o calor do inferno. Eu suava muito, pois a temperatura daquele lugar era alta demais e ultrapassava mais de 500 graus Celsius. O príncipe que caminhava ao meu lado disse: "O nosso pai quer viver." Aquele demônio passou por vários vales do inferno junto comigo até chegarmos perto do trono negro. Eu vi Satanás assentado naquele trono. Ele não estava na forma de um monstro. Era um homem formoso e perfeito na aparência. Ele disse: "Meu filho, eu te escolhi para uma missão na terra. Entre nas igrejas, contamine suas doutrinas e leve a mentira para os cristãos. Os meus inimigos são os crentes e não o povo do mundo. Os cristãos têm me dado prejuízo ao longo de toda a história. Eu tenho ganhado muitas almas de crentes, tenho enganado muitas almas de crentes, tenho enganado eles e os confundido usando a própria Bíblia." Satanás me mostrou uma Bíblia que vinha com o nosso ensinamento. Foi adulterada. Ele dizia: "Estamos enganando a todos com a nossa teologia enganosa que não prega contra o pecado. A nossa teologia liberal diz que nada é pecado, e muitos têm caído nesse ensino. A teologia da predestinação para a salvação é nossa. Estamos usando a própria palavra de Deus para enganar.
Usamos suas próprias armas, que é a Bíblia. Uma pequena distorção da palavra muda o sentido da mensagem, e você será um instrumento de engano que vai trazer muitos para cá. Tem usado teólogos e escritores de livros para ensinar a mentira e fazerem falsas bíblias com engano. Olha para a esquerda do vale e veja os cristãos aprisionados. Essa época está fácil de ganhar almas de cristãos. No começo da igreja na terra era difícil. Os primeiros cristãos eram mais prudentes e espirituais. Eles eram santos de verdade que deram muita dor de cabeça. Agora você tem que voltar para a terra e cumprir a sua missão. Eu vi muitas almas de cristãos no inferno, e como Satanás se exibia com seus troféus, as almas das pessoas que não eram crentes tinham pouco valor. Os demônios não se esforçavam. Já as almas dos cristãos são prioridade para os demônios. Eles recebem até recompensas no inferno por cada cristão que eles ganham. Eu disse: Pai, me deixa reinar com você no inferno, depois eu faço a sua missão. Ele respondeu: Você não pode reinar nesse estado. A sua carne não aguentaria ficar a eternidade no inferno para suportar a pressão da atmosfera desse lugar. Não é um espírito. A sua carne apodrecerá se ficar mais de um dia aqui. O seu corpo não é eterno. E o seu reino também não será. Quando morrer, reinará comigo e sentará ao meu lado. Satanás me deu um ferro em brasa e me mandou torturar uma alma. Comecei a afligir aquela alma que gritava em desespero. A maldade toda do inferno invadiu o meu coração. O prazer que eu sentia quando torturava aquela alma inundou o meu ser. Satanás disse: Quando estiver aqui comigo, irá torturar muitos cristãos que estão presos nesse lugar. O príncipe que caminhava comigo me levou para a terra. Dia seguinte fiz um ritual doando meu próprio sangue. Fiquei fraco pela perda de sangue. Minhas vistas escureceram. Eu caí no chão desacordado e meu espírito saiu do meu corpo. Um demônio apareceu para mim e me levou para dentro de uma igreja. Ele disse: Várias pessoas aqui estão brincando com seu Deus e de serem cristãos. A minha visão foi aberta. Eu podia enxergar manchas escuras em muitas pessoas. Os corações e as mentes de muitas pessoas ali eram negros. Deus, que conhece o íntimo de cada pessoa, permitiu que eu enxergasse o interior de cada pessoa. Perguntei ao demônio que estava comigo se ele enxergava o que eu via. Ele disse que não, mas falou que podia tocar nas pessoas fracas espiritualmente. Eu perguntei se ele não conseguia ver o interior. Como ele sabia que a pessoa não tinha Deus, ele me respondeu: Através da sensibilidade espiritual, eu sinto o pecado neles. O pecado fede. Eu sinto o cheiro e me aproximo da pessoa que está em pecado. Se eu não sentir o cheiro do mal, eu não me aproximo, porque eu sei que esta pessoa está limpa e foi purificada pelo sangue do seu Deus. O demônio começou a apontar pessoas na igreja que exalavam o fedor do pecado segundo ele, e todos que ele apontava eu via uma mancha escura no interior. Essa mancha ele não conseguia ver, somente eu. O demônio disse: Muitos que estão aqui têm as suas mentes contaminadas por causa da pornografia. Eu olhei para dentro da cabeça de muitos, e percebi que dentro de suas mentes estavam tomadas pela escuridão. Suas mentes eram treva pura, e o espírito maligno voava dentro de suas mentes. O demônio disse que eu podia destruir 90% daquela igreja somente na magia negra, e começou a apontar vários crentes que estavam em pecado. Ele apontou para 8 pessoas e disse: Contra esses não podemos tocar. São as premissas dessa igreja, o dízimo do seu Deus. Eles são os 10% que estão impedindo que a igreja inteira seja destruída. Eles vivem orando e se consagrando. São os baluartes desse lugar. Aquela igreja tinha 80 membros, na qual 8 membros eram intocáveis. Acordei no hospital pela perda de muito sangue. Recebi alta e voltei para minha casa. No outro dia são as experiências que tive com Deus. Eu disse da última vez que visitei os aposentos daqueles que foram condenados por imoralidade sexual. A Bíblia diz em Coríntios 6:18: Fuja da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas quem comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. 19 Ou não sabes que o teu corpo é templo do Espírito Santo em ti, que tens de Deus, e você não é seu? Amado, falei sobre aqueles que faziam sexo em seus pensamentos, sonhos e olhos. Eles estavam manchados e não podiam entrar no reino de Deus. Não estou dando este testemunho para assustar as pessoas, mas para edificar o povo de Deus, para que aqueles que são desviantes voltem ao caminho do Senhor. Quando estávamos saindo do lugar daqueles que faziam sexo em sonhos, pensamentos e olhos, subimos mais acima do vale e cruzamos a fronteira para outra região do inferno. Quando descemos, estávamos acima do rio de chamas, onde as pessoas gritavam enquanto eram queimadas no fogo. Irmão e irmã, o inferno é um reino vulcânico onde não há vento e nem água como em nosso mundo.
Eu vi que não havia sol no inferno, mas densa escuridão na atmosfera. Enquanto estávamos nos movendo, vi almas condenadas sendo atormentadas por fogo e demônios. Eu disse ao Senhor, porque os homens estão queimando no fogo, mas os demônios não estão queimando. O Senhor disse, seu tempo ainda não chegou, mas o tempo de sua punição está chegando. Quando chegamos ao pico da montanha, pensei que veria um terreno plano, mas vimos outro vale muito profundo, cheio de rio de lava ardente e gritos de dor subindo do vale. O Senhor disse, este vale é o vale daqueles que tiveram relações sexuais fora do casamento. É o vale dos fornicadores. Vamos descer e ver o seu tormento. Irmão, quando estávamos descendo neste vale, o fogo era intenso e almas queimavam em altíssimas temperaturas e gritos. O tormento era intenso e insuportável. Diante desses horrores, eu estava chorando. Eu disse, Senhor, não posso suportar este horror. Por favor, devolva minha alma à superfície. Prometo contar ao mundo sobre este lugar. O Senhor disse, isto é para o seu interesse. Você tem que avisar ao mundo que o inferno é real. Quando chegamos ao fundo deste vale, vi um rio de lava que espirrou como uma onda do mar e atingiu as rochas. Nesse ponto, eu podia ouvir gritos intensos das almas perdidas, mas não conseguia vê-los. Em seguida, entramos no rio de lava e descemos nas profundezas da lava. Imediatamente comecei a ver uma fogueira. Na primeira cova, vi uma senhora com as mãos amarradas nas costas. E suas pernas estavam abertas. Eu vi que ela era atormentada por 6 ratos enormes que devoravam suas partes genitais. Todo o seu corpo foi queimado no fogo, mas sua parte privada não estava queimando porque foi devorada por esses ratos enormes. Quando a senhora viu o Senhor, ela implorou por ajuda. Ela disse, Senhor, tem piedade de minha alma, tem misericórdia. Agora eu acredito em você agora. Eu te aceito em minha vida e abandono meus pecados. Eu quero voltar no caminho certo e andar em seu princípio. Eu era ignorante sobre este lugar. Achei que o inferno não existisse. Achei que fosse apenas conversa, mas agora acredito. Senhor, dê-me 1 minuto para voltar à terra e dizer às pessoas do mundo que o inferno existe. Apenas me dê 30 segundos. Quando eu voltar à terra, vou me arrepender e manter sua palavra e temê-lo. Serei fiel e obediente. Quando olhei para o Senhor, vi que ele chorava e eu também chorava. O Senhor disse à senhora, minha filha, você teve tantas oportunidades de se arrepender na terra, mas se recusou a fazê-lo. Como você pode dizer que se arrependerá em 30 segundos? Você teve uma vida inteira de oportunidades que desperdiçou. Você sabia que minha palavra era contra atos sexuais ilícitos, mas passou a fazer sexo fora do casamento. É tarde demais para que seu julgamento seja pronunciado. Está escrito que o fornicador tem sua porção no castigo eterno. Esta é a sua herança, pois não posso mais fazer nada por você. Apocalipse 21, 8. Mas para os medrosos e incrédulos e abomináveis e assassinos e fornicadores e feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Qual é a segunda morte? O Senhor disse, é tarde demais. A mulher continuou implorando ao Senhor. Ela disse, Senhor, tem misericórdia. Conceda-me um favor, por favor. O Senhor disse, nesta fase, não há nada que eu possa fazer. Então a mulher ficou em silêncio olhando para o Senhor, pois ela sabia que não estava deixando aquele lugar horrível. E ela pediu ao Senhor para remover aqueles ratos enormes que estavam devorando sua parte privada. Mas o Senhor disse, minha filha, eu te amo, mas não posso fazer nada. É muito tarde. Ela disse ao Senhor, se você realmente me amasse, você teria me salvado deste lugar. O Senhor, que estava em lágrimas, voltou sua atenção para mim e me olhou nos olhos e disse, Aston, não espere até que seja tarde demais. Vai e diga aos habitantes do mundo que não devem esperar até que seja tarde demais. As coisas não deveriam chegar a este nível. Você vai dizer às pessoas do mundo que desprezam meus servos, avisando-os. O tempo é curto e o julgamento está próximo. Cada homem será responsabilizado por seus atos. O Senhor estava falando comigo e a senhora também estava ouvindo seu aviso silenciosamente. Então ela começou a implorar ao Senhor novamente para ter misericórdia dela. Eu vi que o Senhor derramou muitas lágrimas pela senhora e as vestes do Senhor estavam molhadas por causa das lágrimas. Ele estava derramando muitas lágrimas pela senhora. Quando o Senhor estava olhando para a senhora, ele me disse, veja, esta senhora perdeu a virgindade aos 14 anos. Ela não era uma prostituta,
Mas sempre que estava noiva de um homem por 6 meses ou 2 anos eles estavam tendo relações sexuais como pessoas casadas. Um dia ela adoeceu e teve uma dor de cabeça que a levou à morte. As pessoas têm que guardar o princípio de Deus para a sexualidade e a palavra é contra a atividade sexual fora do casamento. Finalmente deixamos essa mulher. Quando chegamos ao poço seguinte, vi um homem que estava escalando seu poço. Ele estava dizendo: devo deixar este buraco. Eu não aguento mais. Eu vi que o poço tinha cerca de 30 metros e sua dor era intensa por dentro. E ele queria sair disso. Ele estava subindo para sair e quando ele alcançou o topo do poço, eu vi um demônio aparecendo e este demônio atropelou. Como resultado, ele caiu. Fiquei triste ao ver como ele caiu a uma altitude de 30 metros. E o demônio desceu lá e começou a pisoteá-lo. Seus ossos foram quebrados, mas ele não estava morrendo. Ele estava chorando e dizendo: isso é insuportável. Eu não aguento. Eu quero morrer. O que eu fiz para sofrer isso? Eu quero morrer. Eu disse: Senhor, o que ele fez para merecer esta tortura? O Senhor disse: este homem não era uma prostituta porque ele só dormiu com uma mulher durante toda a sua vida que era sua esposa, mas ele teve relações sexuais com sua esposa durante o noivado antes do casamento. Eles viviam como pessoas casadas e depois de muitos anos eles se casaram e tiveram filhos. E viveram em casamento por 40 anos. E quando ele morreu, ele caiu aqui. Eu disse: Senhor, é verdade que eles fizeram sexo antes do casamento. Mas eles se casaram e ele foi fiel à mesma mulher. O Senhor disse: o casamento não apaga o pecado, mas o meu sangue sim. Eu disse: Senhor, ele foi fiel no casamento e eles já eram casados, apesar do sexo no período de noivado. Eu era como um advogado defendendo esse homem diante do Senhor. Jesus disse: meu filho, o casamento não remove os pecados que eles cometeram no noivado. Eles falharam em confessar e pedir perdão por esses pecados antes do casamento. É por isso que ele está aqui. Se meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se afastar de seus maus caminhos, então ouvirei do céu, e perdoarei seus pecados e curarei sua terra. 2 Crônicas 7:14. Amado, devemos aprender a confessar e nos afastar. Não é porque estou testificando que sou digno de entrar no reino dos céus. Todos nós temos que nos humilhar. Testemunhar é apenas a graça que recebi, mas devemos lutar e batalhar para salvar nossas almas. Quando confessamos nossos pecados, devemos ter certeza de que estamos nos afastando desses pecados. Devemos voltar ao caminho do Senhor abandonando o antigo caminho. Estávamos nesta câmara de pecado sexual. Quando nos mudamos para a próxima cova, vi um demônio estuprando uma mulher. Este demônio estava apodrecendo e havia vermes por todo o corpo. E quando ele estava estuprando essa mulher, todos os vermes em seu corpo caíam cobrindo a mulher. Eu disse: Senhor, o que a senhora fez para sofrer tal tormento? O Senhor disse: a senhora estava apegada à atividade sexual. Era como um jogo para ela. Ela não tinha limites. Ela dormia com homens sem reservas e este é o seu tormento. Quando nos mudamos para a próxima cova, vi um homem esquelético. Ele estava dentro de óleo quente fervendo e queimando-o. No entanto, sua parte genital ainda era carnuda e desproporcional. Eu vi que um demônio introduziu um gancho em sua genitália que era volumoso. Isso foi horror. Eu disse: Senhor, o que este homem fez para ser atormentado desta maneira? O Senhor disse: um dia ele estava em casa descansando. Sua irmã mais nova recebeu a visita de sua amiga, mas ela estava ausente. Visto que a irmã desse homem estava ausente, ele aproveitou a oportunidade para fazer avanço sobre a amiga da irmã dela. Este disse-lhe: sou amigo da tua irmã e tornamo-nos como uma família. Não posso aceitar esse comportamento. Isso não está certo e não vai funcionar. Quando a jovem recusou este homem, o homem ficou envergonhado, mas não estava disposto a desistir. O homem disse à jovem: tudo bem, vamos esquecer isso e vamos considerar que nunca aconteceu. Mas há algo para beber. Deixe-me oferecer um pouco da suco. No entanto, a jovem começou a ficar insegura e insistiu que ela deveria ir embora, mas este homem continuou a insistir em oferecer-lhe algo para beber. No final, a jovem aceitou esperar por causa da insistência do homem. Este homem entrou em seu quarto e se despiu e saiu de seu quarto nu diante da jovem. Ele a pediu para dormir com ele, mas a jovem se recusou a dormir com ele. O homem agarrou a jovem para forçá-la. E enquanto eles estavam lutando, felizmente para a senhora houve uma batida na porta. Na verdade,
Era o pai desse homem que estava batendo na porta. O homem voltou rapidamente para o quarto e se vestiu. E ele nunca tinha dormido com a jovem. No entanto, ele falhou em confessar a exposição de sua nudez e órgão genital à senhora.